Você aí, criança, garoto, garota, adolescente e até você, paizão, mãezona, que jogam F1 nos simuladores, nos videogames, portas foram abertas para você se tornar um piloto da vida real, ou um piloto profissional dos mundos virtuais, graças a esse cara, Jan Bulobashi, e graças a ele seu sonho pode se tornar realidade. Te explico nesse vídeo. Fala galera do F1 na mochila, tudo certo? Espero que sim. Bom, imagine você se divertir em seu simulador de corrida, montado aí na sua casa, experimentando as agressivas curvas de Silverstone, se aventurando nos apertados trechos do circuito de Mônaco, ou mesmo aproveitando o sobe e desce de Interlagos, e de repente, BUM! Você está sentado no cockpit de um carro da Fórmula 1 de verdade, competindo com pilotos reais, com os riscos reais. Parece coisa de sonho e qualquer um que dissesse uma coisa dessas há alguns anos atrás seria facilmente taxado de louco. Bom, mas os tempos mudaram e felizmente com eles o esporte também mudou. Conheçam Jan Bulobashi, o primeiro piloto turco que acaba de se tornar o primeiro piloto a ser promovido da F1 Sport Series para disputar o Campeonato Mundial de Fórmula 2 em 2022. Claro que a caminhada de Bulobashi foi muito mais complicada do que o nosso breve exercício imaginativo do início, e é isso que nós vamos abordar nesse vídeo. Como um piloto de simuladores pode um dia pilotar um carro de competição de verdade? Qual a verdadeira importância dos simuladores para a Fórmula 1? E por que os simuladores estão se tornando ferramentas indispensáveis no desenvolvimento de carros e pilotos? Bem, talvez você não saiba, mas as grandes equipes que atualmente fazem parte do grid da Fórmula 1 não consideram mais as corridas de simuladores como meros objetos de diversão. Equipes de grande porte como Mercedes, Red Bull e Ferrari estão investindo muito dinheiro nos esportes virtuais. Para se ter uma ideia, os atletas que fazem parte dos Virtual Teams, os times virtuais, já recebem o mesmo tratamento que os pilotos principais da categoria, incluindo um rigoroso preparo físico e mental. Tá, mas como funciona o F1 Sport Series? Bem, o campeonato virtual é muito mais parecido com o real, com a diferença que todos os carros são iguais. Isso significa que apenas o talento e estratégia de cada piloto é determinante para o sucesso em uma corrida. O campeonato é disputado em 12 corridas, divididas em 4 eventos, cada um contendo 3 rodadas. Cada uma dessas rodadas começa com treinos completos e qualificação, nos mesmos moldes da categoria principal, seguidos por uma corrida de 35% do total de voltas de cada circuito do campeonato real. Isso especialmente projetado no jogo oficial da Fórmula 1, desenvolvido pela Codemasters e pela EA Sports. Tal como a F1, os pontos são atribuídos aos 10 primeiros, com um ponto de bônus disponível para o piloto que fizer a volta mais rápida da prova. Em condições de tempo seco, os pilotos devem fazer um pit stop obrigatório. Já em tempo molhado não existe essa obrigatoriedade. Todas as 10 equipes marcam presença na F1 Sport Series, com a diferença que cada time conta com 3 pilotos. Ao longo das corridas, as equipes podem escolher quaisquer combinações de duplas de pilotos com a possibilidade de trocá-los entre as corridas. Isso permite que o melhor piloto possa ser escolhido para cada traçado diferente. Tamanha competitividade faz com que a F1 Series seja o lugar perfeito para a descoberta de novos talentos, e foi exatamente isso que aconteceu com o turco Jan Bulobashi. Bom F1 na mochila, mas como ele chegou? Qual foi a caminhada para tal Fórmula 2? Bom, depois de iniciar sua carreira no F1 Sport Series e passar os últimos anos em campeonatos de carros esportivos e monopostos, o piloto turco agora subirá para a F2. Ao fazer isso, ele se torna o primeiro piloto da sua nação e do mundo das corridas de simuladores a dar o passo para a série. Depois de disputar a F1 Sport Series de 2017 e 2018, Bulobashi encaixou uma campanha parcial de 2019 com corridas no Campeonato Europeu de GT4. Ele dirigiu 2 temporadas completas de corridas de GT4 em 2020 e 2021, conquistando 2 vitórias na categoria Pro Amadora ao longo desse caminho todo. 2021 também viu o Bulobashi concentrar-se fortemente nos monolugares e correr no Campeonato Asiático da F3. Mais tarde nesse ano ganhou uma corrida de estreia na Euroformula Open, juntando-se a Van Amersfoort Racing desde a 4ª rodada da temporada. Após a primeira vitória em Hungaroring, obteve uma segunda vitória mais tarde na Espanha, terminando em 5º lugar na classificação. Bom, já o seu primeiro contato aí na Fórmula 2 foi em Abu Dhabi no final de 2021, guiou pela Amersfoort Racing, e já no ano de 2022 o turco pilotará pela Charrus, ainda sem confirmação de quem será seu
seu companheiro de equipe. Poderemos ver o piloto em ação nos dias 2 a 4 de março deste ano, nos testes de pré-temporada lá no Bahrein. Mas e aí, o que é que vocês acham aí desse talentoso piloto turco que saiu dos mundos virtuais para as pistas de verdade? Ele vai se dar bem nessa nova temporada, nessa nova etapa da sua carreira? Será o primeiro de muitos a desbravar esse caminho tão sonhado por muitos garotos e garotas desse mundão afora? Deixa aí nos comentários. Mas agora vamos falar um pouquinho da importância dos simuladores na Fórmula 1. Já que agora você deve estar se perguntando por que as equipes de Fórmula 1 estão investindo tanto em competições de simuladores. Bom, desde que a Liberty Media comprou a categoria lá em 2017, os americanos têm focado em uma coisa: fazer a Fórmula 1 novamente ser atraente para o público. Com a adesão de uma categoria virtual, claramente há um interesse em cativar e atrair o público mais jovem, principalmente os que consomem videogames, para a categoria principal. Mas as possibilidades que as corridas em simuladores abrem são muito mais amplas que isso. Apesar das diferenças entre a corrida real e a virtual serem evidentes, e aqui vale citar a força G em que os pilotos são submetidos durante as provas, a temperatura de cockpit, a perda de peso e etc. O equipamento que eles usam é real, a engenharia por detrás da dinâmica do veículo é real, e acima de tudo a competição é real. A tecnologia de digitalização a laser significa que a simulação de corridas é uma opção viável para os condutores aprenderem o traçado das pistas, pontos perfeitos de freagem e de aceleração, os apex ali, né, a famosa tangente de cada curva para ser atingida com perfeição, e as ferramentas avançadas de simulação dão todas essas armas e ferramentas para essa molecada. Além disso, a dinâmica de fluidos computacional significa que as equipes da Fórmula 1 podem testar e desenvolver peças melhores antes mesmo de serem fixadas a um carro real. Já é um fato que alguns dos principais pilotos da categoria utilizam simuladores para completar seu treinamento. O jovem Lando Norris é um ótimo exemplo disso. Durante o pico da pandemia em 2020, o inglês utilizou seu simulador montado em sua casa para se manter no ritmo de corridas e dar continuidade ao treinamento, além dos treinamentos físicos. O atual campeão do mundo, Max Verstappen, também é usuário assumido dos simuladores, utilizando-os para deixar seu poder de reação afiado em programas de corrida como a iRacing, por exemplo. Nós dissemos antes que diversas equipes já utilizam ferramentas de simulação para aperfeiçoar seus carros em uma era que o limite de gastos é fator determinante agora na competição, e isso se torna cada vez mais importante. Vamos utilizar a equipe dominante da era híbrida como exemplo, a Mercedes. Ivo Marlais, chefe de departamento de simulação da VDG, explica por que a simulação é tão importante para melhorar o seu carro. Aspas para ele aí, editor. À medida que o esporte se torna mais restritivo em termos de testes de pista, as oportunidades de utilizar o carro na pista tornam-se limitadas, e à medida que procuramos controlar as ferramentas de simulação de custos, temos uma forma muito mais econômica de desenvolver e melhorar o carro sem nunca ter de conduzir na pista propriamente falando. Bom galera, mas isso é uma oportunidade para entusiastas e jovens pilotos. Ainda mais empolgante do que ajudar no desenvolvimento de carros e pilotos em diversas categorias ou servir de passatempo para os entusiastas, os simuladores podem abrir portas para novos talentos e fazer de um hobby uma profissão rentável. Streamers como Jimmy Broadbent popularizaram as corridas de simulação nos últimos anos e trouxeram uma variedade de jogos de corrida em uma vasta audiência. Se olharmos para a Ferrari Driver Academy, a FDA Sports, eles pagam aos Sim Racings para representar a marca em grandes eventos esportivos como a Fórmula 1 Sport Series oficial. E outras equipes da Fórmula 1 seguiram o exemplo, como a Mercedes a ostentar a lenda das corridas de simulação Bono Ruiz e o vencedor da F1 Sport Series de 2020 e 2021, Jarno Opmeyer. Além do mais, os simuladores são uma oportunidade mais barata de aspirantes a pilotos a entrarem no mundo do automobilismo. Foi o que aconteceu com James Baldwin, um jovem piloto que começou no kart, mas por problemas de financiamento acabou abandonando o mundo das corridas. Começou então a cursar engenharia e depois de 2 anos longe das pistas, achou uma oferta de simulador de corrida por 250 pounds. Até que um dia parou em um top 10 de um evento, que lhe rendeu uma viagem com tudo pago para competir na Áustria. Ele acabou terminando o evento em segundo e o prêmio foi de 4.000 euros, que dá mais ou menos aí 25 mil reais. Algum tempo depois e mais algumas participações em outras competições, ele foi convidado a participar do The World's
Fastest Gamer, um evento de 2 semanas que consiste em testes físicos, em pista e em simuladores, a fim de eleger o jogador mais rápido do mundo. A competição contava com ninguém menos que Juan Pablo Montoya como jurado e Rubens Barrichello como treinador. James foi sagrado campeão e ganhou a chance de pilotar por 6 corridas no British GP Championship. Aqui seu sonho ficou mais próximo, mais palpável e abriu oportunidades. De fato, os simuladores oferecem uma via muito mais econômica de se começar no esporte. Estima-se que uma temporada de kart, somado-se a custos de equipamentos, taxas de entrada, ferramentas e manutenção, custe em torno de 11 mil a 14 mil dólares anualmente, enquanto um simulador de nível intermediário pode sair na faixa de 800 a 1.500 dólares, que dá aí mais ou menos entre 5 a 15 mil reais, de uma vez só, por um bom tempo. Obviamente os jogos se atualizam em alguns softwares e hardware dos equipamentos também, porém você tem uma longevidade do seu simulador maior dentro de casa, e mais treino e prática, até competições sem gastar, por exemplo, com deslocamento, estadias, coisas que o piloto que opta pelo caminho padrão do kart iria gastar, como dito antes. Grandes marcas como Logitech, Fanatec e Truthmaster também já estão cientes sobre a importância dessa evolução e revolução que os simuladores junto dos jogadores podem fazer, constantemente com produtos de alta performance para todos os bolsos, dos amadores até o mais profissional, patrocinando essa jornada inclusive de muitos talentos surgindo no cenário nacional e mundial. Uma coisa é fato: os simuladores vieram para ficar, e com o passar dos anos veremos mais e mais dessas ferramentas tendo destaque no diferencial competitivo das equipes do grid principal da Fórmula 1. E meu desejo, como criança que já fui, e lembro bem meus coroas segurando a nossa vontade de passar o dia todo jogando, indo em lan house, conectando a internet de escada e atrapalhando as ligações telefônicas em prol das horas e horas jogando. Sou um amante de videogames, e ver essa molecada chegando em esportes da vida real atrás desse caminho é realmente um feito que eu admiro muito. Inclusive, esse vídeo foi inspirado por um seguidor do canal, um garoto como muitos do mundo têm sonhos e precisam de nós a motivá-los com palavras e torcida para tornar realidade. Ele sonha em ser piloto, inclusive me sensibilizou, e esse vídeo também é um jeito nosso de te inspirar. Aqui é uma menção honrosa ao brasileiro Igor Fraga, que é o atual piloto da F3 e piloto júnior da Red Bull e que trilhou um caminho parecido ao do piloto turco, inclusive sendo campeão de Gran Turismo. Optamos por usar o piloto que chegou mais longe até agora, mas Igor é um super talento do mundo virtual que chegou longe e serve de inspiração para muitos. Aqui nosso parabéns e a torcida por você e outros futuros que estão por vir, e sabemos que esse sonho é difícil pela questão financeira e a barreira que existe, mas não é impossível. E aqui uma pergunta que pode gerar outro vídeo se gostarem desse: os simuladores irão substituir os karts? Teremos mais pilotos chegando em outras categorias vindo do PlayStation? Deixa aí nos comentários seus pensamentos e incentiva aí essa molecada, sua opinião e suas ponderações. E se é contra também pode comentar. E se gosta desse assunto, deixa seu like pra gente fazer mais vídeos explicando e explorando ainda mais essa vertente do nosso esporte favorito, que é a F1. E se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.